Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nos diz a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto, nós vamos meditar, meus irmãos, na continuação da nossa meditação, sobre o maior e mais excelente caráter nesta terra, que esta terra já pôde ver, que foi o caráter de Jesus. Jesus diz assim, Mateus, capítulo 11, veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e muito bem, vamos tomar essa primeira parte deste versículo para dar continuidade à nossa meditação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, foi Jesus dizendo que nós devíamos aprender dele. E aqui algumas referências nos dá uma base para meditarmos e seguir estes exemplos, colocando por obra ou em prática na nossa vida. O caráter imaculado de Jesus Cristo ha sido demonstrado em toda a Bíblia. Ele mostra que foi aprovado por Deus o caráter de Jesus. E eu vou falar, meus irmãos, sobre Jesus, homem, para que tenhamos a visão sobre como seguir o exemplo desse caráter tão excelente. O nosso Pai, o Pai Celeste, deu exemplo, deu aprovação, do caráter de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 17, veja a aprovação de Deus aqui, no caráter do nosso Salvador. Mateus 3 e 17.
diz assim: e eis uma voz dos céus, e eis que uma voz dos céus dizia. O que dizia a voz? Um apoio, um respaldo, uma aprovação. A voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui em outras versões diz assim: em quem tenho prazer, em quem me agrada, me apraz. Então, o próprio Pai aprova esse caráter de Jesus. Os anjos confirmaram também. Mateus capítulo 1, versículo 23, mostra também a aprovação dos anjos, ou seja, a confirmação dos anjos. 1:23 de Mateus diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Isso foi os anjos falando sobre a confirmação do caráter de Jesus. Até os demônios, eles falam do excelente caráter de Jesus. Veja, Marcos capítulo 5 e o versículo 7. Veja que os demônios, ficou registrado isso aqui para nosso ensino. O que é que os demônios dizem sobre o nosso Senhor Jesus? Marcos capítulo 5 e o versículo 7. E glórias a Deus por isso. Esse versículo é precioso. Veja aí, meus irmãos. A galeria está aí, está bem? Está dando para acompanhar bem? Ah, que coisa boa. Vamos lá. Veja que até os demônios confirmam a excelência do caráter de Jesus. Marcos 5 e 7 diz assim: e, clamando com grande voz, disse: todos leram? Então leram bem baixinho, não foi? Então, já que todos leram, vamos ler um pouquinho mais alto? E, clamando com grande voz, disse: isso aqui foi o endemoniado de Gadara, que nele estava legiões de demônios, vários demônios naquele homem. Aí os demônios falam na boca do homem dizendo assim: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Os demônios têm que elogiar Jesus. Você dá uma pausa aqui. Nós olhamos aqui, meditamos e vemos os demônios exaltando contra a sua própria natureza, mas exaltando o Filho de Deus. Às vezes nós vemos as pessoas, um ser humano falível, frágil, limitado, dizendo: eu não creio em Deus. Ou então, Deus não existe. Quando olhamos para cá, uma legião de demônios, e a leitura diz o que é que esse homem fazia, porque ele estava possesso. Os demônios abrem a boca do homem para dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Glória seja dada ao nome desse Jesus. Ele é o nosso Jesus. Nós estamos aqui adorando Ele, reverenciando a palavra dEle, entregando a Ele a nossa oferta. Os demônios, eles confirmam
o caráter excelente de Jesus. E isso tem sido tão tremendo para a vida daqueles que decidem segui-lo. O nosso maior exemplo em Jesus, agora detalhado em alguns detalhes, em santidade. Deus apoiou, os anjos confirmaram, os demônios disseram da excelência do caráter de Jesus. E Jesus é o nosso exemplo em santidade. Ele, como homem, ele seguiu a pureza, a santidade. A santidade de Jesus indica que ele foi isento de toda contaminação. Nenhuma contaminação pôde ter acesso a Cristo. Vamos ver o que disse Isaías, capítulo 2, e o versículo 3. Isaías 2 e 3. Diz assim: e virão muitos povos e dirão. Que os povos dirão? Que coisa maravilhosa! De Sião, lá está o Senhor, de lá sairá a santidade, com o exemplo perfeito para os seus seguidores. Ele possuía todos os elementos de pureza e separação da imundícia do pecado. Jesus é santo. E nós somos santificados. Há uma diferença. Às vezes nós usamos as palavras e dizemos assim: eu sou santo. Mas num estudo detido da palavra de Deus, só Jesus pode dizer: sou santo. Pedro diz assim: sede vós santos, como é santo aquele que vos chamou. Está dizendo que santo é Jesus. Agora nós, os homens, os seguidores dele, são santificados. No exemplo de santidade de Jesus para nós lutamos para cada dia nos santificar mais, nos separarmos mais do pecado, da imundícia, da sujeira que deprecia, que desmorona o caráter do homem. Jesus é o nosso exemplo, porque ele é santo e dele sai a pureza. E nós somos santificados e purificados. Jesus, a sua santidade pode ser vista no Novo Testamento, porque ele foi tentado em tudo, só que com um detalhe: sem pecados. Veja o que diz Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Os irmãos entenderam que Jesus é santo e nós somos santificados? A igreja entendeu? Ele é puro, nele nunca encontrou pecado. Veja o que diz aqui, Hebreus 4,
14 e 15, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Agora veja que coisa linda isso aqui. Porém, um que, como, isso é para que você se alegre, isso é para que você se alimente. Vamos ler de novo, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, por que é que nós somos santificados? Porque o final do versículo, nós não alcançamos. Diz assim: em tudo foi tentado. Ele, categoricamente, sem pecado. Por isso ele é santo. Ele foi isento de toda imundícia e todo pecado. Ele foi isento. Agora, quando diz assim, sem pecado, quando trata de nós não alcançamos isto. Porque muitas vezes, na nossa trajetória, falhamos. Amém, meus irmãos? Amém. Na nossa trajetória, muitas vezes, falhamos. Mas Ele nos deu o exemplo, porque é possível viver santificado. Amém? É possível viver santificado. Nós, como servos de Deus, é possível viver uma vida santificada. Alcançamos este privilégio. Ele é o exemplo supremo, excelente, por excelência de santificação. Mas ele diz assim: aprendei de mim. Então o exemplo dele influencia a nossa vida. Oh, glória a Deus! Muitas vezes quando nós falhamos, que vamos cometendo alguma coisa que não agrada a Ele, muitas vezes nós nos afligimos. Já aconteceu casos de nós estarmos fazendo algumas coisas que a gente sabe que Deus não se agrada e sentimos uma tristeza dentro de nós. Aquela tristeza invade. E quando não estamos tão fortalecidos a ponto de dizer não ao pecado e caímos na fragilidade do pecado, quando vamos consertar, quando vamos restaurar a nossa fraqueza à luz da palavra, sentimos uma tristeza e dizemos muitas vezes: meu Deus, por que fiz isso? Ah, Jesus. A tristeza invade a nossa alma. Falhei. Mas Ele está dizendo para nós esta noite: filhos, aprendei de mim. Eu sou santo, mas vocês são santificados. Eu vou santificando. Bendito é o seu nome. Ele nos deu esse exemplo porque em tudo foi tentado, mas sem pecados. Ele nos deu um exemplo também de santidade, porque Ele nos santificou com o seu sacrifício.
Com o seu sofrimento, ele nos santificou. Hoje você está sendo santificado. À medida que a palavra vai sendo falada e chega aos nossos ouvidos, é difícil estarmos num culto onde se ministra a palavra de Deus para você não ser sacudido. Às vezes saímos do culto dizendo assim: meu Deus, como eu fui tão... Porque a palavra tem esse poder. A palavra limpa, purifica, lava. Ela não faz só isso, como também ela prepara para a próxima emboscada do pecado. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Ele nos santificou com a sua obra no Calvário. Veja o que disse o escritor, Hebreus 10:10. Por favor. Oh, Jesus, queremos ser como tu, Senhor. Hebreus 10:10. Veja aí, meus irmãos. Diz a palavra: na qual vontade temos sido pela feito ou feita uma vez. Vou ler de novo. Vou ler outra vez. Na qual vontade temos sido santificados pela do seu ou do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A oblação. E nós sabemos que a oblação, ela está no contexto geral de todo o sofrimento de Jesus. O sofrimento que o corpo de Jesus suportou, trouxe-nos a santificação. É por isso que o escritor diz assim: sendo santificados. Jesus é santo. Nós somos santificados pela oblação. Que exemplo maravilhoso! Ele trouxe o exemplo de que ele foi tentado e foi isento do pecado, um exemplo por excelência, e o que ele sofreu nos trouxe a pureza. 1 de João 1:7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora veja que coisa linda. E o sangue, a oblação, o sofrimento, o sangue de Jesus nos... Eu queria ler, abra a Bíblia aí, por favor. 1 de João 1:7. Por favor, meus irmãos. Estamos meditando e nos alimentando desta santa e gloriosa palavra. 1 de João 1:7. É bom ler porque memorizamos bem. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas é interessante o final do versículo, que o Espírito Santo inspirou o apóstolo para dizer que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, de todo. A oblação de Cristo nos purifica de todo.
É por isso que somos santificados. Então, Jesus, eu quero sempre frisar isso aqui: Jesus é santo, nosso Deus é santo, o Espírito Santo é santo, e a sua igreja por ele vai sendo santificada. Oh, você está sendo santificado. Preste atenção, preste atenção. Você está sendo santificado no seu dia a dia. Oh, meu Deus. Aqueles momentos que você está só, que o diabo traz de bandeja a oferta de oportunidades para você dar ênfase aos desejos desenfreados da carne. É ali que você e eu não devemos nos esquecer. Não, eu estou sendo santificado. Estou sendo limpo. Mas é muito difícil. Deixa eu te lembrar. É que tem um que pode te ajudar naquele momento. Vamos a Hebreus, capítulo 2. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Aleluia. Eu disse, você está sendo santificado. Mas veja aí, Hebreus 2, 17 e 18, nos diz: pelo que convinha que em tudo fosse, olha aí, ele em tudo foi semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Aleluia. Veja o final do versículo, diga bem alto. Vou ler de novo, vamos ler outra vez o 18. É muito atraente, meus irmãos, é muito maravilhoso. Porque naquilo que ele mesmo padeceu. Calma aí um pouquinho. Você, quando está sendo tentado para fazer as coisas que Deus não se agrada, e você dizer um não, às vezes padece. Porque não é fácil dizer não à tentação, por causa da nossa estrutura. Jesus disse que a nossa estrutura é fraca. Mateus 26 e 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o Espírito está, mas a carne é... carne aí é a natureza. Então, Jesus também padeceu como semelhante aos irmãos, como nós. Ele padeceu, e na hora que ele era tentado, ali para ele era um padecimento. É o que acontece conosco. O apóstolo Paulo disse que os que querem viver piamente sofrerão. Porque o que a carne quer é que nós possamos dar evasão ao seu desejo. E às vezes lutamos contra nós mesmos, para nos manter puros, santificados. Isso aconteceu com Jesus. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Ele viu os momentos que você passa, para que você nunca alimente aquele desejo, aquele pensamento da vítima.
Porque às vezes nós cometemos falhas e há uma tendência na natureza humana de sentar na cadeira da vítima. E às vezes, quando chega a hora de fazer a cirurgia daquela fraqueza, que aquela fraqueza é como uma enfermidade, na hora de fazer a cirurgia, aí dói, aí incomoda, e às vezes até a gente fica aborrecido e procura transferir aquela fraqueza, porque alguém não nos tratou bem, porque alguém não nos deu atenção, porque não, é sempre alguém. Mas com Jesus foi diferente. Ele era tentado e padeceu. Aquele padecimento de Jesus era para que ele se mantivesse puro, santo. E nós, ninguém é vitorioso, deixa eu dizer isso para a igreja. Ninguém é vitorioso neste mundo sem pagar um preço. Eu não estou falando coisa fácil de fazer. Você sabe que muitas vezes a palavra é dita e você chega em casa, ou no seu silêncio, ou no seu lugar e diz assim, mas eu não tenho sido obediente. É muito forte isso. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo. Na hora que você está padecendo para dizer não, que você luta contra você mesmo, é um padecimento, você deve lembrar, o meu Jesus também sofreu. Agora vamos terminar o versículo 18. Disse, porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, padeceu, pode. O que é que ele pode? Te socorrer justo naquela hora. Eu contei uma experiência aqui, mas acredito que todos não estavam, eu vou repetir. Eu estava no campo missionário e um sábado à tarde, parou um caminhão na frente do templo, nós estávamos limpando na frente do templo, e desce um irmão fazendo o maior escândalo. Pastor, pastor, pastor. Ai meu Deus, o que foi que houve? Aí ele desce, tem uma avenida principal de trânsito pesado, ele passou no meio, quase foi atropelado, e veio, me deu um abraço. Eu disse, meu Deus, que foi, meu irmão? Ele disse, fiz minha viagem, fui tentado, e não fui vencido pela tentação. Eu disse, essa alegria toda por causa disso? Ele disse, porque todas as vezes eu caí. Ele tinha sido batizado no dia que eu assumi a igreja, nunca tinha ceado, porque toda vez que ia cear, contava um fato de adultério, era uma outra coisa errada, e precisava passar pela correção, nunca conseguiu. Depois de um ano, toda vez, ele era caminhoneiro, toda vez que saía, apareciam as oportunidades e ele caía, aí não tomava ceia. Mas nesse dia ele fez uma viagem, aleluia, foi e voltou. Ele disse que, pastor, essa viagem foi a pior viagem que eu tive. Onde chegou tanta oferta para mim, mas eu estou ileso. Então eu vim dizer ao Senhor que eu não caí. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Disse, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Oh, glorificado é o nome de Jesus. Ele é o nosso exemplo de santidade, Ele é santo. Diga comigo, Jesus é santo. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és santo. Bendito é o nome dEle, Ele é santo, servimos ao Jesus santo. O único que pode dizer no céu e na terra, em tudo eu fui tentado, mas isento de pecado.
Agora a minha igreja, o meu povo, os meus filhos, os meus seguidores, os meus discípulos, eu posso socorrer a eles na hora da tentação. Você precisa saber disso. O diabo sabe disso. Para que na hora que venha, porque todos nós somos tentados, sim ou não? Quem é que não é tentado aqui? Levante a mão. Todos somos. Mas na hora que ela vem, se aproxima o vencedor, com o seu exemplo. Bendito é o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus, além do exemplo de santidade, ele foi um exemplo por excelência de amor. Amor. Ele nos deu o maior exemplo de amor. Vamos para Filipenses, capítulo 2, foi a leitura que nós lemos. Versículos 6 e 7 e 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si, sendo obediente até à morte, e morte. Quem deixaria a sua glória como Jesus para salvar a inimigo? Quem? Hoje, entre os humanos, entre os mortais, às vezes se sente dificuldade para ajudar até os amigos. E inimigo? Só amor. Só o verdadeiro amor. Pois ele deixou a sua glória. O escritor disse que ele não teve, ele não exigiu a sua grandeza de Deus, mas aceitou aniquilar-se. Isso aqui quer dizer esvaziar-se. Ele se esvaziou da sua grandeza e veio ao ventre de uma mulher. Com imenso poder, veio ao ventre de uma mulher e de uma forma milagrosa é gerado, sem célula masculina. É gerado. Quando é gerado, vem ao mundo de uma forma bastante frágil. Nasce em um lugar que ninguém nunca nasceu. Vive de uma forma como os outros homens. Aos 30 anos começa somente a fazer o bem, porque Isaías diz que ele só fez o bem. Não podia fazer outra coisa. Que exemplo de amor para nós. Isso quebra a nossa natureza. O exemplo por excelência. Se humilha, é obediente. A obediência igual à de Cristo não houve aqui na terra. Nunca houve e nem haverá. Não nascerá um homem tão obediente, nem igual a Jesus. Ninguém se atreve a dizer nunca que nasceu ou nascerá na história da humanidade desde Adão um homem tão obediente como Cristo. Cristo foi a excelência, a coroa da obediência.
nem perto não se chega. Somente porque nos amava. Somente porque nos ama. E como nos ama hoje, e como Ele nos ama, e às vezes nós somos tão ruins, não é? Tão ruim. Nosso comportamento, às vezes, com os outros, é um comportamento de impaciência, de vingança, de intolerância. Isso não reina entre nós? A palavra está nos limpando. Mas Ele veio justo para você que era inimigo dEle. Mas Ele veio justo para mim que não dava atenção a Ele. Um exemplo por excelência de amor. Tornou-se homem para morrer pelos nossos pecados. E glória a Deus por isso. Porque nós estávamos acabados, se não fosse Ele. Eu falei outro dia aqui, que nada nos alcançaria para a nossa salvação, nem ouro nem prata, os valores mais preciosos desta terra. Boa conduta, boa ética não alcançaria, porque é por obra e graça, não é por graça e fé, não é por obras feitas. Não é porque alguém se entregue para outro, porque o resgate de uma alma, diz o salmista, que é caríssimo, não. Qual era a nossa saída? Foi o seu amor, foi o amor dele. Que o amor dele influencie você, que na hora que você se aborrecer, que você tiver vontade de pegá-lo pelo pescoço, e fazer como a mulher faz com a galinha. Antes de você fazer, antes de nós fazermos, vamos lembrar, não, se fosse Jesus que estivesse aqui, como era? Ah, pastor, não é fácil. O senhor está pensando o quê? Eu fui maltratado. Ele foi maltratado. Ah, pastor, não é fácil. Estou pronto para ser desmoralizado, não. Ele foi escarnecido. Ah, pastor, eu não sou Jesus não, Mas Ele está em ti, pelo Espírito Santo, entrou em você. Ah, mas eu não posso não, eu sou assim mesmo. Mas Ele controla o teu viver, a tua personalidade. Você e eu não temos razão para assumir algo diante de uma situação, sem que primeiro pense nele. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer outra coisa, e quantas vezes você não disse assim, eu só não fui porque sou crente. Só não fui porque eu sou crente. Você diz estourando, mas que estoure ou não, o Espírito Santo te segurou. Você não vai não, fica aqui, rapaz. Oh, aleluia. Não é assim com a gente? É assim. É o exemplo dele. Vai influenciando a nós. Eu quero encerrar contando a outra experiência que eu já contei aqui. Eu fui a Betânia, quando cheguei lá, o irmão contou uma experiência. A minha era o vizinho da casa pastoral, ele disse que aceitou Jesus. Quando aceitou Jesus, os amigos disseram, eita, o Deni agora é crente, é? Vamos lá, vamos levar uma cachaçinha para ele. Aí levaram lá um copo, disse, tu agora é crente, Aldeni? Ele, sou. Ah, vai beber, você é crente, mas vai beber. Ele disse, não, bebo mais não, a minha cota já acabou.
Eu não tem mais crédito não, acabou, não tenho mais, não vou beber não. Aí pegaram na cabeça dele assim, botaram o copo, aí ele olhou assim e disse: ah, se eu não fosse crente... Já sabe o que ia fazer, né? Mas o exemplo de Jesus. E às vezes nós estamos num grau de patamar tão perto dele, e que alguém olha para a gente e nós administramos determinada situação, aí alguém diz para a gente assim: mas como tu conseguisse? Não, não foi eu não, foi Jesus. Eu não presto para nada, mas a influência dele veio aqui e me sustentou. Oh, que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Aleluia. É Ele que nos controla, o exemplo dele que vai nos fazendo vencer. Vencer. Ele estendeu a sua mão sobre nós.